Boa noite! E aí, gente, vocês estão bem? Que alegria estar aqui com vocês de novo, mais uma vez, esse povo lindo. Que alegria estar aqui, viu? É uma honra para mim estar aqui com vocês. É um privilégio, uma responsabilidade, porque sempre que nós temos a oportunidade de compartilhar da palavra, não é só uma oportunidade, mas é uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade de você ser usado por Deus, responsabilidade de você não falar as suas vontades, não falar o que você pensa a respeito dos assuntos, mas realmente ensinar a palavra de Deus como ela deve ser ensinada. É uma reverência, um temor muito grande que eu tenho pela palavra, por aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu nunca vou poder confiar na força do meu braço, nunca vou poder confiar na força dos meus pensamentos, na força da minha inteligência, porque eu fui chamada para ser ministra do Evangelho, eu fui chamada para pregar a palavra e eu não falo de mim mesma. Se o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, não fala dele mesmo, quem sou eu para falar de mim mesma? A palavra diz que o Espírito, ele habita em nós e ele fala o que ele ouve Deus falar. Então, se o Espírito Santo faz isso, eu, eu preciso fazer. Eu não sou nada sem Deus, eu não sou nada sem a vida que eu tenho em mim, que veio dele. Então, assim, é uma grande responsabilidade, um grande privilégio, uma grande alegria fazer parte de tudo que Deus está fazendo aqui na América do Norte. Realmente, eu sou uma mulher de fé, eu sou uma mulher muito louca, eu acredito naquilo que Deus falou, eu danço antes de ver, eu sorrio. Ana, mas você já viu? Muita coisa eu já vi, mas muita coisa eu ainda não vi. E pode ser o meu, o nível, o nível de coisas que eu oro para Deus confiar o meu coração, para que eu tenha fé para acontecer, são tão grandes, são coisas tão que talvez eu não veja. Talvez eu esteja plantando fé para a próxima geração, talvez eu esteja caminhando e plantando para que uma outra geração possa colher, porque realmente o que eu vejo com os meus olhos da fé é algo muito grande, que eu não sei. Eu tenho 40 anos, eu não sei se em mais 40 anos a gente talvez vai conseguir ver, mas se Jesus não voltar e daqui 40 anos eu não estiver mais aqui, uma coisa, se eu não tiver visto tudo aquilo que eu criei, eu tenho certeza de uma coisa: eu vou ter deixado um legado de fé para a próxima geração, para que eles possam ter aonde continuar, que eles possam olhar para a minha vida e se inspirar em fé naquilo que Deus falou, sabendo que vai acontecer. A gente vê isso na Bíblia em tantas coisas, com tantas gerações, né? Até os próprios profetas do Antigo Testamento profetizavam a respeito de Jesus e eles não viam, eles profetizavam a respeito daquele que ia vir, e ele profetizava para que estivesse hoje escrito na Bíblia, para que hoje nós pudéssemos ler, comparar e ver que o que eles disseram, mediante a inspiração divina, veio a acontecer. Então, é, eu estou muito animada para tudo que Deus tem feito por esse ano de 2025. Meu coração, não sei, eu não sei de você, mas meu coração se enche de gratidão por tudo aquilo que nós vivemos, por tudo aquilo que aconteceu esse ano, por tudo aquilo que aconteceu esse ano. Esse ano, para mim, pessoalmente, foi um ano de muito, muito acontecimento, de muitas respostas, de eu ver o cumprimento de coisas que eu recebi há 20 anos atrás. Esse ano eu tive a oportunidade de gravar 5 músicas do repertório meu e do pastor Diego, que eu recebi uma palavra há 20 anos atrás. E assim, quando a gente recebeu a, essa oportunidade, que foi um presente para a gente, vamos gravar as suas músicas, as músicas já estavam prontas, as músicas elas já estavam 100% prontas. Então, quando Deus falar alguma coisa para você, não importa o tempo que demore, esteja pronto, porque se você desanima e você para, quando a oportunidade chegar, você não vai estar pronto. Fé é assim, fé é você crer sem você ver. Eu cria naquilo que Deus tinha dito e eu estava pronta. Eu me preparei, eu compus, eu escrevi, eu anotei e uma hora chegou. E esse ano de 2025 foi o ano que isso aconteceu. Nós gravamos 5 músicas que vão começar a ser lançadas
Acho que a partir do final de dezembro ou a partir de janeiro. Então, não desanime, não deixe de crer naquilo que Deus falou a respeito de você. Não é porque não aconteceu em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, talvez vai demorar 10, talvez vai demorar 20, porque você precisa ser formado, forjado e desenvolvido naquilo que Deus tem para você. Então, esse ano de 2025 foi um ano para mim, foi um ano muito bom. A gente tem que ser grato a Deus por tudo, mas especificamente esse ano foi um ano muito bom de coisas acontecendo, né? E talvez você possa falar, mas o meu não foi tão bom assim. Talvez eu perdi um ente querido, eu perdi um filho, eu perdi um pai, eu perdi um amigo, ou você passou por situações que você não pode controlar, né? Mesmo assim, você tá vivo, você tá aqui, você tá com uma nova oportunidade de fazer alguma coisa. E tem coisas que nós não conseguimos controlar na nossa vida, né. Eu sou uma mulher de personalidade controladora, e isso soa ruim, mas não é, é bom. Se a gente for controlado pelo espírito, é bom, porque é uma pessoa que ela gosta de ser controladora, ela gosta de organização, de planejamento das coisas no lugar, ela é contra a bagunça, né, ela é assim. Então, uma mulher quando ela é controladora, controlada pelo espírito, ela é muito boa para a humanidade. Então eu sou dessa forma, então só que as coisas que eu não consigo controlar, elas não podem tirar minha paz. As coisas que eu não consigo controlar, elas não podem definir quem eu sou. Elas não podem definir quem eu sou. Agora, existem coisas que eu consigo controlar. A minha vida, as minhas decisões, as minhas escolhas. Então, talvez esse ano aconteceu muitas coisas que você não pôde controlar. E mesmo assim, Deus continua sendo bom. A gente tem a mania de dizer, né? Ai, ganhei um carro. Eita, Deus é bom. Sim, Deus é bom se você ganhou um carro, se você não ganhou um carro. Passei na faculdade. Eita, Deus é bom. Deus é bom se você passar na faculdade ou se você não passar na faculdade. Deus continua sendo bom. O que acontece no mundo, as manifestações das bênçãos não definem a bondade de Deus ou não. Então, talvez você não tenha tido tanta manifestação da bondade de Deus ou tanta manifestação de coisas boas esse ano. Deus continua sendo bom. E guess what? O ano tá acabando, vai começar 2026. Então, acabou, passou, esse ano de 2026 está chegando e é mais uma oportunidade que nós temos de praticar a palavra e conseguir controlar as coisas como nós vivemos a nossa vida. Ana, mas não é Deus que tem o controle da minha vida? Não, a gente é verbo da vida, a gente já estudou, a gente já leu, a gente já viu que não é. A gente já viu que Deus nos dá oportunidades, mas nós é que escolhemos vivê-las ou não. A palavra diz no Salmo 139, isso não é novidade para ninguém, que ele nos formou no interior da nossa mãe, ele nos teceu dentro da barriga. A palavra diz que de forma assombrosa e maravilhosa ele formou a gente e que os nossos olhos, nossos ossos não foram encobertos, que quando mesmo no oculto, quando ninguém podia nos ver, a gente estava dentro da barriguinha da nossa mãe, a gente foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. A palavra diz que os olhos de Deus nos viram quando a nossa substância era ainda informe. E no seu livro, no livro dele, ele escreveu todos os nossos dias. E ele escreveu e determinou todos os nossos dias. Então a palavra diz que os nossos dias foram escritos e determinados, mas isso não significa que nós vamos viver cada um deles. Porque viver cada um dos dias depende de nós sermos guiados pelo Espírito e dizermos sim para o Senhor. Porque todo dia nós temos a oportunidade de dizer não para Deus. Todo dia nós temos a oportunidade de negar aquilo que Ele tem para gente. Seja por falta de coragem, seja por medo, seja por arrogância ou por orgulho. Os dois extremos, achar que a gente é melhor e pensa melhor, ou achar que a gente não consegue, nunca vai atingir aquilo que Deus tem. Mas é nossa responsabilidade dizer sim para o Senhor. É nossa responsabilidade viver uma vida que nos leva ao sucesso. Isso é um sucesso bíblico que está em Josué. Josué 1:8 fala: medita na minha palavra de dia e de noite, de dia e de noite. Não esquece dos meus mandamentos. Escuta, veja, leia, para que você possa fazer exatamente como está escrito. E a Bíblia fala: e então os seus caminhos serão sucedidos. Então, o caminho para o sucesso sou eu que faço. Ele já está disponível através da palavra. Está disponível. Agora, se eu não abro a Bíblia, eu não vivo uma vida de sucesso.
Se eu abro a minha Bíblia e eu decoro a minha Bíblia como uma religiosidade, eu não vivo uma vida de sucesso. Eu não vivo os dias que foram escritos e determinados para mim. Então é uma escolha nossa. Eu preguei uma vez na igreja uma mensagem dizendo que nós não estamos fadados ao fracasso, mas nós também não estamos fadados ao sucesso. Deus escreveu a nossa história. A palavra diz em Efésios que nós somos feituras dele, fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Todos nós fomos criados para fazer algo bom. Ah, não, é todo mundo? Sim. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos feituras dele, como ele fazendo a gente do barro. E nós fomos designados para boas obras, não para obras más. Deus não cria pessoas para fazer coisas boas e pessoas para fazer coisas más. O mundo está cheio de gente boa e gente ruim, porque pessoas escolhem ser boas e pessoas escolhem ser ruins. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com a atrocidade que está no mundo. Isso é fruto do pecado. Toda atrocidade que a gente vê, matança, desgraça, tudo isso que a gente vê de maldade no mundo é fruto de escolhas de pessoas que tiveram a oportunidade de escolher o bem ou o mal. Tinha uma novela, quando eu era criança, que chamava Você Decide. E eu gostava muito do Você Decide, muito, muito, muito. Não pelo desenrolar da história, mas que no Você Decide, assim, chegava no finalzinho, eu acho que era um episódio, no finalzinho do episódio, eles paravam e você ligava para decidir qual que você ia querer, como que você ia querer o fim. Aí tinha ligações. A ligação que mais ganhava escolhia o fim. E depois eles mostravam o outro fim. E eu achava aquilo tão maravilhoso na cabeça de uma criança, aquilo era surreal. Como que pode uma história ter 2 finais? Simplesmente por escolhas. A nossa vida, desculpa, queridos, mas somos nós que decidimos. Talvez isso seja um peso muito grande para você, mas deixa eu te dizer, as suas escolhas, elas são feitas pelo Espírito Santo. Existe um Espírito, Deus vivo, ele habita dentro de você. E a palavra diz que ele conhece o coração de Deus, então é simples nós termos escolhas boas. É simples, mas nós precisamos estar conectados com a palavra de Deus e conectados com Deus, conectados com o Espírito. Nós não temos como decidir coisas boas se não estamos conectados com o Espírito. E coisas boas, eu não digo somente coisas boas naturais. Eu falo coisas boas que te levam ao lugar onde você foi criado para viver. Porque nós podemos ter uma vida muito bem-sucedida aqui na Terra, nós podemos ser pessoas do bem, fazer o bem para outras pessoas, mas se nós não estamos seguindo o plano de Deus e vivendo a vontade de Deus, nós mesmos vamos ser pessoas frustradas. E pessoas frustradas, ela não leva ninguém a lugar nenhum. Pessoa frustrada não frutifica. Uma pessoa frustrada, ela não consegue desenvolver outras pessoas, porque ela mesma não está desenvolvendo ela mesma. Então, o que eu venho falar com você aqui hoje, 2026 está chegando. E é uma nova oportunidade que nós temos de tomar as rédeas da nossa vida, tomar o controle e, através do Espírito Santo, termos boas escolhas para que a gente possa ter sucesso na nossa vida. Muitas vezes o crente tem medo de sucesso. Crente tem que ser bem-sucedido. Mas bem-sucedido não significa você estar nadando no dinheiro. Ser bem-sucedido significa você ter uma vida em paz e tudo o que você faz dá certo. Aonde você coloca as suas mãos, dá certo. Aonde você coloca os seus pés, dá certo. Tudo o que você faz dá certo. Por quê? Porque você é uma pessoa guiada pelo Espírito, você faz aquilo que Deus mandou você fazer e tudo o que você faz é bem-sucedido. Josué 24:15 fala: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, era quando o Josué estava bem bravo já com o povo, que o povo estava discutindo, o povo não estava mais querendo saber de Deus, o povo estava querendo se virar as costas para Deus, porque achou que Deus tinha largado eles ali. E ele fala: porém, se parece mal para vocês servir ao Senhor, então vocês escolhem aí quem que vocês querem servir. Se está parecendo mal, então escolhe aí quem que vocês querem. Ele fala: ó, deuses que vocês querem servir, os deuses dos vossos pais, mas ele termina o versículo dizendo: porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, é uma escolha que Josué fez. E deixa eu te dizer, ele foi uma minoria. A maioria foi contra. A maioria estava contra Deus. A maioria estava aborrecida com Deus. A maioria virou as costas para Deus. E Josué falou: Eu não sei o que vocês estão fazendo, mas
escolhe a quem vocês querem servir, porque eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Então, viver uma vida para Deus é uma escolha. Se fosse algo unilateral, não tem nem como a gente explicar isso, porque se todo mundo foi criado para dar certo, se fosse unilateral, ia dar tudo bem. Adão não tinha pecado, Eva não tinha pecado, mas eles escolheram comer da árvore. Não dá nem para brigar muito, né? Porque se não fosse eles ia ser outro, eu acho, porque a curiosidade era grande de saber o que que ia acontecer. Mas você está entendendo que a nossa vida, a vida da humanidade, ela começou com uma escolha, começou com uma má escolha. E a nossa vida hoje continua sendo escolhas. Provérbios 22:8 fala: "Quem semeia injustiça, colhe desgraça. Quem semeia injustiça, colhe desgraça." Gálatas 6:7 e 8 fala: "Não se engane, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar." Ele fala: "Porque o que semeia para a carne, colhe corrupção, e o que semeia para o espírito, colhe vida. Tudo o que nós plantarmos, nós vamos colher." Você está entendendo que a nossa prosperidade de vida e a nosso sucesso, ele não é unilateral, ele não só depende de Deus, ele depende das nossas escolhas, ele depende da nossa atenção, o quanto de atenção nós damos para a palavra, o quanto que nós vivemos aquilo que a palavra diz, o quanto nós nos desligamos desse mundo e realmente entendemos que a nossa vida, ela é para servir ao Senhor. Quantas coisas estão nos rodeando, quantas coisas estão nos pressionando, quantas coisas a gente vive, a gente acorda, a gente tem que fazer as coisas, trabalhar, levar menino para a escola, tem que arrumar a casa, tem que cuidar disso, tem que ir para o banco, tem que resolver uma coisa, tem que resolver outra, tem que tanta coisa fazer mercado, tanta coisa que a gente tem que resolver, e a gente acaba sendo consumido pelas coisas naturais, e nós esquecemos do propósito pelo qual nós nascemos. As coisas naturais não podem nos consumir, elas têm que fazer parte da nossa vida, mas não podem nos consumir, queridos. Não pode. Não pode nos consumir, porque senão nós estamos gastando dias, estamos perdendo dias e o tempo está passando e Jesus está voltando. A gente acabou de ouvir a música e essa música é muito impactante para mim, porque eu não vejo a hora de ver meus olhos de fogo. Eu não vejo a hora de ver o meu Jeová face a face. Essa música é muito forte, ela é muito maravilhosa. Como eu espero o dia que verei face a face, verei a face do meu amado, daquele que me salvou, daquele que transformou minha vida, daquele que me amou quando eu não merecia. Meu Deus, como eu espero o dia. Como eu tenho ansiedade por esse dia. Agora deixa eu te dizer. O que nós temos feito com os talentos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Porque uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Se Jesus não voltar nessa nossa geração, a gente, uma hora a gente vai, nosso corpo vai. Eu digo para os meus filhos que nós não morremos, né? Que a morte não tem poder sobre mim. Então fala, mamãe, fulano morreu. Era crentão, morreu. Ele passou dessa para outra. Morrer não é um verbo que existe na minha vida e na minha casa. Não existe, nós não vamos morrer. Nosso corpo para e a gente vai ficar com Jesus. Mas morrer não existe, porque a morte não tem poder sobre mim. Joana perguntou esses dias para mim: se Jesus morreu quando ele era jovem, quando é que ele vai morrer de velho? Eu falei: não vai. Jesus não vai ficar velho. Ela falou: mas como é que ele nunca vai morrer? Eu falei: não, filha, na verdade já teve essa tentativa. Já existiu uma tentativa de morte para Jesus, mas não deu certo. Ele bem que tentou morrer, mas não conseguiu, porque a morte não pode, ele é a própria vida. Então a morte, ela ficou me olhando assim, eu não sei o quanto que ela entendeu daquilo, mas eu estava sendo ministrada pelo quanto eu estava ministrando para ela. Falei: a morte não tem poder sobre ele, porque ele é a própria vida. Só que essa própria vida está dentro de mim, então a morte não tem poder sobre mim. Pode levar meu corpo, pode tentar me matar, pode levar o meu corpo, mas a morte não tem poder sobre mim. Eu sou um espírito vivo e eu vou viver para sempre. Agora nessa terra aqui eu estou com uma missão. Eu sou o embaixador de Cristo, um soldado, eu sou um guerreiro, uma guerreira. Eu tô aqui com uma missão. Eu tenho talento que foram colocados nas minhas mãos. Cada um de nós temos talentos que foi colocado nas nossas mãos.
Mateus capítulo 25 fala da parábola dos talentos no versículo 14. Ele fala: Pois será como um homem que, se ausentando do país, chamou seus servos e lhes confiou bens. A um ele deu 5 talentos, para outra pessoa ele deu 2 e para outro deu um, cada um segundo a sua própria capacidade. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou mais 2. Mas o que recebera um, saiu, abriu uma cova, escondeu o dinheiro e depois de muito tempo voltou o senhor e ajustou as contas com ele. Então, aproximando-se que recebera 5, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos. Eu dobrei. E disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Entra pro gozo do seu Senhor. E aproximou-se também o que recebera 2 e disse: Senhor, você me deu 2, me confiou 2. E aqui eu te dou outros 2 que eu ganhei. Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Entra para o gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que receberá 1 talento, falou: Senhor, você sabe, né? Aí já começa com desculpa. Você é um homem severo, que ceifa onde não semeia, e ajunta onde não espalha. Eu fiquei receoso. Eu escondi e aqui tem. É teu, aqui tem. Tô te devolvendo. E ele falou: servo mau e negligente. Saibas que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros e eu voltar receberia justo tudo que é meu. Enfim, ele começa a explicar aqui o que aconteceria com ele se ele tivesse feito o que era para ser feito. O que a gente pode tirar disso? Primeiro, Deus confia algo a todos. Todo mundo, Deus confia alguma coisa. Ah, mas para fulano ele confiou mais. Ah, mas para fulano... Mas Deus não recompensa a quantidade. Ele recompensa fidelidade. Porque o homem que multiplicou 5 e o que multiplicou 2, ele teve a mesma fala. O que ele falou? Homem bom e fiel. Se o que tivesse 1 tivesse duplicado para 2, ele ia receber a mesma fala. Ele ia receber o mesmo complemento. Porque Deus, não, o critério dele não é quantidade, mas é fidelidade. O quanto nós temos sido fiéis para aquilo que ele tem. E para ser fiel e cumprir o que Deus nos chamou e multiplicar os talentos que ele tem nos dado, nós precisamos fazer boas escolhas. A gente pode estar vivendo tudo. Olha, escuta o que eu tô falando. Eu não tô falando ao redor de você coisa que você não pode controlar, mas a sua vida, tudo o que você tem vivido hoje é fruto das suas escolhas. Não tô falando de um ente querido que tá doente, não tô falando de qualquer outra coisa que tá por fora. Eu tô falando só da sua vida. Onde você está, o que você está vivendo, o que você está fazendo, foram escolhas suas. Podem ser boas, podem não ser tão boas. Então o que a gente faz? A gente sorri, a gente continua, ninguém fica sabendo, a gente começa a fazer boas escolhas, a nossa vida muda. Porque, queridos, eu não posso resolver o seu problema. E você não pode resolver o meu. Entendeu? Eu não posso resolver o seu problema. Eu posso te ajudar, eu posso te dar ferramentas, mas quem trabalha tem que ser você. Eu não posso construir o seu barco para você. Eu te dou ferramentas, a gente dá ferramentas para que as pessoas cresçam. O verbo da vida não proporciona experiências. A gente proporciona para que ambientes, para que pessoas sejam transformadas, para que pessoas mudem de vida, para que pessoas caminhem com as suas próprias pernas, para que pessoas não fiquem dependentes de outras pessoas, dependente de ministro, dependente de pastor, dependente de oração, dependente do outro. Meu Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós não precisamos de bengala de outras pessoas. Não precisamos da fé de outras pessoas para crescer. Lógico que nós precisamos todos estar unidos. Existe a unção coletiva, nós precisamos estar unidos, precisamos estar em igreja, precisamos ter uma liderança, precisamos prestar contas, mas ninguém tem que ter fé para minha vida. Ninguém tem que ter fé para eu mudar de vida. A gente pode ajudar, mas tudo que nós estamos vivendo é por causa das nossas próprias escolhas. Por isso que nós temos que amadurecer, conhecer a palavra, conhecer quem Deus é, conhecer o seu caráter, conhecer aquilo que ele tem para nós.
É realmente praticarmos. 2026 é um ano para mim, Ana Raquel, de mudar o meu foco e começar a praticar mais daquilo que Deus tem me falado. Ser intencional na prática daquilo que Deus já falou. Escrever, anotar, cantar, pregar. O que foi que Deus disse? Eu vou ser intencional. Aonde Deus quer que eu chegue? O que Ele tem me dado de ferramenta para que eu chegue nesse lugar? Porque muitas vezes a gente quer ir voando de A para B, a gente quer voar de A para B, mas nem asa a gente tem, entendeu? Aí a gente começa a voar, cai. Começa a voar, cai. Por quê? Porque não tem asa, entendeu? E a gente tem que passar por lugares onde a gente ganhe asas para que a gente possa estar nesse lugar. E às vezes Deus nunca pediu para voar, Deus pediu para andar. E a gente tá querendo voar, porque a gente quer tudo rápido. A gente quer pra ontem, tem que ser pra hoje. Porque se ninguém tá vendo, não é fé, porque eu não creio, porque eu não consigo ver. Por que mania? Mania de micro-ondas. A vida com Deus não é vida de micro-ondas, gente. Deus fala ontem que aconteceu hoje. Acontece? Acontece. É raro. Não é assim que a gente fica tão preocupado com o final que a gente não aproveita o caminho, que a gente não aproveita a jornada. É na jornada que a gente cresce. A vida nossa é feita de jornada. A nossa vida não é feita de conclusões, de goals, de. Como é que fala? De finalização. Não é, a nossa vida não é feita daquilo, nossa vida é feita de jornada. E uma jornada entre A e B, a gente cresce absurdamente. Entre B e C, a gente cresce absurdamente. Entre C e D, a gente cresce. O diabo quer colocar na nossa mente que essa jornada de A para B, B para C, C para D é deserto, que é desgraça, que é ruim, que é seco, que não tem nada. É nesse lugar que a gente amadurece, que a gente cresce. E a gente sabe que crescer é uma das melhores, um dos melhores elogios que alguém pode dar para alguém. Meu Deus, como você cresceu, como você amadureceu, como você está melhor. A gente não fala que a pessoa está melhor pela quantidade de dinheiro, a gente que é crente, né? Pela quantidade de dinheiro que ele tem. Porque às vezes a pessoa é tão financeiramente tão bem sucedida, mas é uma pessoa tão imatura. Uma pessoa tão fraca, tão fútil, tão rala, tão e assim, você fala: "Poxa, eu não queria essa vida, eu não queria essa vida". Talento não usado é desperdício. Aquilo que Deus deu para você, se você não usar, vai ser um desperdício. E talvez você não esteja usando porque você acha que é muito pequeno, porque você acha que você ou porque você acha que é muito grande, que você não vai conseguir, ou porque, é só isso, você não dá valor. Mas somos nós que multiplicamos aquilo que Deus nos dá. A fé multiplica aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Não é Deus que multiplica. É a nossa fé. Não é o nosso pastor que multiplica, é a nossa fé. Às vezes a gente fica tão focado no resultado que a gente não consegue nem enxergar qual é o meio que Deus quer para que a gente chegue nesse lugar. E aí a gente às vezes coloca meios na nossa cabeça, meios naturais, e a gente fica travado pensando que esses meios são os meios de Deus, mas eles não estão acontecendo, mas eles não estão funcionando. E aonde que eu estou errando? Por que que não está acontecendo? Porque a gente está focado errado. Porque o nosso olho está focado em coisas que não eram para estar focadas. Ei, você é crente. Você é ministro do evangelho. Você está no verbo da vida. Você não tá você não está num lugar onde pessoas não têm expectativas. Nós temos expectativa. Eu tenho expectativa em todas as pessoas que entram na nossa igreja. Todas as pessoas que eu vejo, eu tenho expectativa de que elas se tornem alguém, de que elas se desenvolvam. Eu já vi pessoas que tinham muita vergonha, que eram bem tímidos, que você falava, meu Deus, essa pessoa não vai dar em nada. E porque ela se deixou ser usada por Deus, hoje é um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus. Porque quando você se deixa ser usado, é como um casulo. Casulo não? É, o casulo, né? Da butterfly, da borboleta. Você tá ali, a borboleta já tá ali se desenvolvendo, e uma hora ela sai, uma hora ela brilha, uma hora ela desenvolve, uma hora ela voa. Mas tem o processo. Se você quebrar o casulo antes, você saca uma asa empenada, com a outra empenada. E aí você dificulta toda a sua vida.
A nossa vida é feita de processos, precisamos aprender a amar os processos. Precisamos aprender que o processo não é um lugar de maldição, não é um lugar de deserto, não é um lugar ruim, é um lugar bom. É um lugar onde tem provisão divina, onde Deus fala com a gente, onde nós crescemos, onde nós amadurecemos, para que a gente possa alcançar a promessa. Amém? Você tá animado aí? Você tá feliz aí? Tudo que nós fazemos, queridos, tudo, tudo o que nós fazemos são escolhas que vão gerar resultados, bons ou ruins. Vamos, gente, 2026, bora, bora, bora fazer o que é certo, bora escolher Deus todo dia, né? Tem uma música do Thales que fala assim, né? Todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. A gente quer viver a nossa vida, sendo que nós morremos. Nós morremos para Ele. Nós vivemos a vida de Deus. A vida que nós temos hoje não é nossa. Ela não é minha. Eu não tenho direito de escolher viver alguma coisa. Eu não tenho direito. Ele até me dá a escolha, mas eu não, meu Deus. Quem sou eu para escolher alguma coisa? Se eu tenho dentro de mim o maior habita em mim. O maior, aquele que venceu o mundo. E ele me dá instruções, ele me dá dicas de um futuro certo, de um futuro maravilhoso, de um futuro de paz, de sorriso no rosto, de quem dorme à noite. Meu Deus, não tem nada melhor do que deitar e dormir. Deitar e dormir, porque em paz me deito logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Mas minha cabeça tá assim, ó, com os planos que eu inventei, com as coisas que eu inventei, como é que eu vou fazer com as coisas que eu inventei? Não dorme, não dorme, não come, não trabalha, não faz nada, não produz. Crente precisa produzir, crente precisa estar em paz, crente precisa estar em paz. Essa é a nossa vida, é vida de paz. Se dependesse da vontade de Deus, o seu sucesso era garantido. Todo mundo nasce com o mesmo corpo. Todo mundo nasce com o mesmo cérebro. Quer dizer, tem uns mais inteligentes que outros, né? Mas assim, a nossa capacidade, ela vem do Senhor. Eu dou graças a Deus por isso. Eu tenho aqui em casa um que é mais inteligente e eu falo sempre pra ele, meu filho, às vezes ele se gaba, né? Eu falo, meu filho, você nasceu assim, você não fez nada pra conseguir isso não, viu? Isso aí foi um presente de Deus. Isso não é mérito seu. Agora, eu recebi uma ligação do professor, de 3 professores. Eu conversei com 3 professores e os 3 elogiaram o comportamento dele em sala. Aí eu falei, top. Porque aí ele tem a escolha. Ele não consegue ser burro, entendeu? Eu, quando era mais nova, eu conseguia ser burra facinho. Porque eu tinha muita dificuldade acadêmica. Então, assim, eu não conseguia ser inteligente, eu tinha muita dificuldade. Para eu ganhar um B era muito difícil. Eu era do C e assim, eu, coitada, me esforçava, viu? Eu não era. Eu dava trabalho para professor também, mas eu me esforçava. Eu era dos dois lá. Eu me esforçava muito. Estudei muito, tentei muito passar em faculdade pública, consegui nada, consegui nada. Foi bem difícil. Mas assim, quando eu recebi a ligação dos professores falando do comportamento dele, aí meu coração se encheu de alegria, porque o gabarito dele, o boletim dele quando vem tudo A, eu vejo e eu falo assim, rapaz, eu sei que ele não fez nada, porque ele é inteligente, entendeu? Ele escuta, aprende. Nossa, o negócio parece um robozinho. Escuta, aprende e faz. Você fala, meu Deus, tem coisa que nem eu sei, a matemática do quinto ano, gente, não sei. Não sei fazer fração, não sei fazer as coisas. Às vezes eu olho pro negócio dele e falo, eu finjo, faço o cara de inteligente, finge, não sei, tá. E aí passo, porque não sei. Mas ele é muito inteligente. Mas assim, Deus nos deu a cada um de nós, ele nos deu um corpinho com a habilidade de prosperar. Deus não escolhe um para dar certo e um para dar errado. Não, ele não escolhe um para dar certo e um para dar errado. Deus nos fez em Cristo Jesus, feituras dele, criado para boas
obras. Agora, Deuteronômio 30 fala: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra você. Eu te proponho vida e morte, bênção e maldição. Ainda ele fala assim: escolhe, pois, a vida, para que viva você e a tua descendência. As coisas que nós escolhemos afetam a nossa descendência, afeta a nossa família, nossos filhos, nossa geração. O que nós escolhemos afeta a nossa geração. Nós precisamos ter boas escolhas para deixar um bom legado para os nossos filhos, um bom legado para os nossos netos, um bom legado para o nosso nome. Quem foi Ana Ticianelli? Mulher de Deus. Teve dinheiro? Não sei. Teve isso? Não sei. Teve isso? Não sei. Quem que ela é? Mulher de Deus. Mulher de fé. Mulher que inspirava. Mulher que acreditava. Mulher de alegria. Mulher de paz. Só isso, queridos. O resto não importa mais nada. Mesmo porque eu posso deixar um império aqui. Se meus filhos escolherem mal, eles vão perder tudo. Eu posso ter um império financeiro. Quanto nós já vimos isso? Pais que deixaram empresas para os filhos e os filhos perderam a empresa. Dinheiro, meu filho. Dinheiro perde cabo de um dia para o outro. Agora, um legado de vida de fé, ninguém apaga. Não tem como apagar. A influência que o meu legado vai deixar quando eu não mais existir, quando eu não mais estiver nessa terra, é a coisa mais importante. É o que eu mais zelo. E por causa disso, nós não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. Porque Jesus está voltando. E nós temos talentos nas nossas mãos para prosperar. Amém? Eu amo vocês. Eu tô animada com a Samara, Pastor Francis lá em Glasgow, Escócia. Eu tenho um sonho de ir para a Escócia. Um sonho de conhecer tudo lá. Eu ainda vou, eu vou. Esse ano que vem faz 15 anos de casado, já falei para Diego. Vamos ver se a gente consegue ir para a Europa visitar as igrejas. Vamos ver se a gente consegue. É um sonho, algo que a gente tem no nosso coração. Vamos ver. Madalena, minha linda, te amo tanto. A senhora é tão linda, tão amada, tão amada. E, ó, meu francês. Ah, a senhora não é francesa, a senhora é portuguesa, né? Mas a senhora fala francês, né? Sou, falo. Ó, meu francês é je mange pomme rouge, je mange une Aham, orange. c'est bien. Vas-y. Ah, eu sei cantar em francês, ó. Élevé, il avec il a moi, oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, oui, il vit, mon Dieu est puissant. Tô francês, Parfait. tô no francês. Eu amo a senhora, viu? Obrigada, eu também. Eu sei. Dona Belzinha linda, povo lindo que está aqui junto, amo vocês, viu? Josi, Luiz, obrigada pela disponibilidade, pelo coração, pela fidelidade de vocês. Deus é fiel e Deus está fazendo algo grande. Essa é a primeira música que vai sair, hein? Deus está fazendo algo grande. E a gente vai compartilhar aqui com vocês. E Deus realmente está fazendo algo que só Ele pode fazer. Viu? Amo vocês, obrigada aí pela oportunidade, pelo privilégio. E a gente se vê em breve.